eu quero resumir para você o livro de Malaquias e te fazer entender de forma simples os 4 capítulos que compõem este livro, principalmente a parte onde fala sobre dízimos e ofertas. Amém? Bora lá! Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de lermos o livro de Malaquias, e o livro de Malaquias compõe apenas 4 capítulos. Então é dia de lermos os 4 capítulos. Amém? Eu quero compartilhar aqui com vocês no dia de hoje Malaquias no seu capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor: Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós conhecemos essa passagem bíblica, mas eu preciso explicar para você todo o livro do profeta Malaquias para que você possa compreender principalmente o que se diz respeito a dízimos e ofertas, tá bom? Olha o que vai dizer o livro do profeta Malaquias no seu capítulo 1, versículo 7, diz assim: Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminaram dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Nessa época, o povo oferecia sacrifícios impuros ao Senhor, animais impuros ao Senhor. Lembra quando o Senhor havia decretado quais eram os animais puros e quais eram os animais impuros? Eles não faziam distinção, simplesmente queriam oferecer qualquer coisa para o Senhor, ou seja, qualquer coisa para a presença do Senhor, qualquer coisa na mesa do Senhor. E daí eles não entendiam o porquê que o Senhor não recebia. Não queira ofertar qualquer coisa para o Senhor, porque o Senhor não é qualquer um. Ele não recebe qualquer coisa de ninguém. Amém? Entrega sua melhor adoração em espírito e em verdade, como o texto já nos ensina. Agora, no capítulo 2, versículo 14, diz: Ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Amém? Então aqui o povo, eles já não estavam sendo fiéis nem mesmo à própria esposa, imagina para com Deus. E Deus aqui faz um chamado à fidelidade. Olha o que vai dizer o versículo 17. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o casamos? Vocês perguntam. Vocês o casaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor, e aquele que se agrada deles, e também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? Além de não serem fiéis às esposas, além de não serem fiéis ao Senhor, eles ainda praticavam a maldade. E não só isso, achavam justo praticar o que era mal. Agora, dá uma olhada aqui no capítulo 3, no versículo 5 da palavra do Senhor, que diz: Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor já está falando aqui de um julgamento futuro, e nós sabemos bem qual é este julgamento em que o Senhor está falando. Você viu a série de coisas que o povo do Senhor estava cometendo? Estava desse jeito o povo de Judá. Aqui a gente já está falando após a reconstrução
do templo do Senhor. É assim que eles viviam nessa época. Agora, lembra que eu falei sobre o dízimo e oferta? Olha o que vai dizer, olha só o que acontecia naquela época, no mesmo capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler o 9, o 10 e o 11. Eu vou explicar versículo por versículo para que você possa entender. Versículo 9. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. O Senhor enxergava este povo como ladrões, porque eles estavam roubando ao Senhor, não estavam entregando aquilo para Deus que era de direito do Senhor. Versículo 10: Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Olha só o que Deus fala. Em outras traduções, trazei o dízimo à casa do tesouro, né, para que haja mantimento, enfim. Só que quando o Senhor fala isso, ele está dizendo, pode me colocar à prova, porque eu sou fiel para cumprir essa bênção tal, escancarar as janelas do céu para te abençoar. E se a gente for olhar com justiça, o Senhor tem sim nos abençoado em todas as áreas. Então, por que não ser fiel, trazendo o dízimo, né, a oferta para a casa do tesouro? E qual é a casa do tesouro? A casa do Senhor, é a igreja mesmo. Está falando ali da igreja. Então, abençoe a obra. Seja grato em abençoar a obra, porque Deus já tem te abençoado muito. Amém? Versículo 11. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor. Até mesmo o fruto, a bênção, chegará na sua mão no momento certo, diz o Senhor. É isso o que o texto está se referindo. Lá no capítulo 4, no versículo 1 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos, porque está cada dia mais próximo o julgamento do Senhor. E vai acontecer. Por isso precisamos andar em retidão com o Senhor. Agora já no versículo 5 e 6 diz: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Hoje nós somos completamente convencidos de que o Senhor Jesus veio, se entregou por nós e que para herdarmos essa vida eterna, primeiro precisamos reconhecer o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se reconhecemos Jesus, recebemos o selo com o Espírito Santo de Deus. Se recebemos o selo, temos que dar o fruto do Espírito. Se damos o fruto do Espírito, não praticamos essas maldades. Se não praticamos essas maldades, continuamos assegurados de morar na glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.